Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A ideia central aqui é que tudo que a gente vê, toca e vive é, na verdade, uma extensão da nossa própria mente. E veja bem, não do cérebro, mas da mente, aquele campo onde as nossas crenças mais profundas nascem e de onde toda a nossa realidade é projetada. É uma fusão fascinante de sabedoria antiga com ciência de ponta. Essa pergunta pode até soar como ficção científica, né? Mas ela é o ponto de partida para a gente entender uma mecânica muito profunda de como o nosso universo pessoal realmente funciona. E a resposta, acredite, pode ser bem mais direta do que se imagina. Então, o ponto crucial é este. Segundo tradições milenares, como a Cabala, por exemplo, aquilo que a gente assume como verdade se torna a nossa verdade. É por isso que duas pessoas podem estar no mesmo lugar, vivendo em universos completamente diferentes. Elas simplesmente carregam crenças diferentes, sistemas operacionais diferentes. O primeiro princípio que a gente precisa entender é que não existe uma separação real entre nós e o universo. O mundo externo funciona como um reflexo direto da nossa consciência, das nossas crenças, das nossas emoções. É aquela máxima antiga, assim como é dentro, é fora. E essa frase ilustra perfeitamente a ideia de que a gente não recebe o que quer, mas sim o que a gente é. A realidade não responde a pedidos ou a palavras vazias. Ela responde à frequência que a gente emite. Ela é um espelho, e não um juiz. Tá, mas como é que esse espelho funciona na prática? A resposta não é só filosófica, não. Ela está na neurociência. O nosso cérebro tem um mecanismo físico que nos faz perceber a realidade com base no nosso estado interno. Esse mecanismo é o Sistema de Ativação Reticular, ou SAR. Sabe quando alguém decide comprar um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos por toda a parte? Eles sempre estiveram lá. A diferença é que agora o SAR considera essa informação relevante e a deixa passar para a percepção consciente. Ou seja, ele não mostra a verdade absoluta, ele mostra aquilo que a gente programou como importante. E olha, essa analogia do rádio é perfeita. Se o cérebro é o aparelho, os nossos pensamentos dominantes são as frequências. E o mais importante, nós temos o poder de escolher qual estação sintonizar. A gente pode aumentar o volume de uma e diminuir o da outra. E o que isso quer dizer? Que quando a gente está sintonizado na estação do medo, a estação da abundância pode estar transmitindo oportunidades incríveis bem ao nosso redor, mas a gente simplesmente não consegue captá-las. O nosso rádio cerebral está travado em outra frequência. Beleza, agora vamos para a parte prática. Como mudar de estação de propósito? A chave está em inverter uma lógica fundamental que aprisiona a maioria das pessoas e adotar o que a gente pode chamar de o caminho dos criadores. A grande armadilha é acreditar que precisamos ter algo primeiro, dinheiro, confiança, amor, para depois fazer o que é preciso e só então finalmente ser quem desejamos. Isso cria um adiamento eterno, sabe? Uma espera por condições perfeitas que nunca chegam. O caminho do Criador inverte totalmente esse fluxo. Primeiro, escolhe-se ser a pessoa desejada, incorporando essa identidade no agora. A partir daí, a ação, o fazer, se torna uma expressão natural, não um esforço. E o ter vira uma consequência inevitável. A identidade cria a vibração, e a vibração cria a atração. E o ponto fundamental aqui, e isso é muito importante, é que não se trata de fingir. Trata-se de uma mudança interna genuína. A identidade é o código-fonte da realidade. Quando a mudança interna acontece de verdade, o mundo externo se reorganiza para confirmar esse novo código. Claro, né? Fazer uma mudança interna tão profunda assim não é um passeio no parque. Inevitavelmente surgem desafios, mas é crucial entender que eles são, na verdade, sinais de que o progresso está acontecendo. Esse fenômeno explica por que, muitas vezes, as coisas parecem piorar um pouco antes de uma grande transformação. Quando estamos prestes a reescrever conexões neurais muito antigas, o cérebro meio que entra em pânico. Ele faz um último e desesperado esforço para manter os padrões antigos, porque afinal foram eles que garantiram a sobrevivência até aqui. Portanto, quando aquela ansiedade antiga volta com força total ou um vício antigo bate à porta, a interpretação correta não é de falha. Pelo contrário, é a confirmação de que uma mudança de nível está muito prestes de acontecer. O segundo grande desafio é o que os cabalistas chamam de pão da vergonha. A ideia é que receber algo sem ter se alinhado internamente primeiro gera um sentimento de não merecimento, como se fosse um pão recebido por pena e não por mérito. Ficar checando os resultados o tempo todo é um sinal dessa mesma falta de fé, que acaba sabotando a frequência e nos colocando no papel de vítima e não de co-criador.
Ok, a gente já entendeu o como, mas e o porquê disso tudo? Todo esse processo não é só para ganho pessoal. É para desbloquear a nossa capacidade de contribuir com algo único para o mundo. Muitas vezes, pessoas muito inteligentes ficam paralisadas. Por quê? Porque elas operam principalmente a partir da rede de modo padrão do cérebro. Ela é brilhante para analisar e prever, mas também pode criar uma prisão de excesso de pensamento. Enquanto isso, outras pessoas operam mais pela rede de experiência direta. Elas simplesmente fazem, experimentam e aprendem na prática. A mente inteligente constrói desculpas, medos e cenários catastróficos que são incrivelmente convincentes. A tragédia é ficar preso nessa simulação mental infinita. A saída é a humildade de parar de tentar prever tudo e simplesmente entrar na arena da vida. A ação é a chave. E é isso que nos leva ao propósito maior. A lógica e a análise são ferramentas nobres, claro, mas não são o motivo pelo qual a gente vive. Como o professor Kirin nos lembra em Sociedade dos Poetas Mortos, estamos aqui por algo mais. Citando o poeta Walt Whitman, a vida existe, a identidade existe. A poderosa peça continua e cada um pode contribuir com o verso. A pergunta final, então, não é sobre o que se pode obter da vida, mas sobre o que se pode dar a ela. Diante de tudo isso, qual será a sua contribuição? Qual será o seu verso?